Olá, eu sou o Thiago Vieira, estamos no Direito Religioso, aquele canal em que o mundo do direito interage com o mundo da religião. E hoje vamos falar de um assunto muito importante. É isso aí, pessoal, eu sou o Jean Regina, também muito feliz que você chegou aqui nesse canal. Se você já é nosso inscrito, seja bem-vindo novamente. Se você chegou hoje, bom, seja bem-vindo ao mundo do direito religioso, como disse o Thiago, essa ferramenta para a promoção da Igreja Brasileira. E hoje, depois de um certo tempo, afinal de contas, coisas difíceis levam um pouco mais de tempo para poderem ser compreendidas ou buscar-se uma compreensão. Digeridas também, aceitas ou engolidas, ou seja lá qual verbo é o melhor. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês, vamos começar a conversar com vocês a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento da ADPF 811, aquela que fez com que estados e municípios pudessem fazer decretos proibindo o exercício de cultos religiosos, né? Vamos começar hoje uma série que vamos comentar voto a voto a ADPF 811. Então nos acompanhe aí e roda a vinheta, Éder! Bom, gente, para começar então, um rápido disclaimer, porque é importante para a gente lembrar como funciona o processo constitucional, né? Todos lembram que no mês de março o governador João Dória emitiu decreto no estado de São Paulo, sendo que na fase mais crítica da pandemia lá, o equivalente no Rio Grande do Sul à bandeira preta, eu acho que lá é bandeira roxa, se eu não me engano, pela sinalização, pelas bandeiras, haveria proibição de praticamente todo e qualquer tipo de ajuntamento, seja com pouca ou com muita, obviamente sem aglomeração, mas mesmo com pouca gente. E dentro dessas proibições também constou os templos religiosos, a proibição de cultos religiosos, certo? O que aconteceu daí, Thiago? Mas é importante lembrar que ele não proibiu o direito de ir e vir. Não, direito de vir, ônibus, estava tudo transporte liberado. Público, ele não proibiu. Mas o que aconteceu? O que aconteceu a partir desse decreto? Pois é, o PSB, partido presidido pelo Gilberto Kassab, ingressou... O PSD com D de dado, né? D de dado. Ingressou com uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, de número 811, para o controle concentrado de normas do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal deveria dizer, por meio do seu plenário, se este decreto do governador João Dória feria direitos e garantias previstos no artigo 5º da Constituição. Esse processo foi célere, nós estivemos lá, participamos desse processo como amicus curiae, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, e no dia 8 de abril o resultado foi 9-2 contra a liberdade religiosa. E nós vamos explicar o porquê, falando voto a voto, a partir de hoje, começando pelo voto do relator. Quem é? Ministro Gilmar Mendes. Então é isso, né, gente? Essa ação é uma ação específica lá no Supremo, é uma ação que poucas pessoas, poucas entidades têm legitimidade para poder propor. Nesse caso, um partido político é uma das poucas entidades que pode propor. E aí, várias entidades que são representativas no Brasil, entre elas o IBDR, pôde propor o seu pedido de ingresso como amigo da corte, né, como amicus curiae. E isso fez com que nós participássemos lá e que o Thiago fosse o representante do Instituto. Mas diz aí, o que o Gilmar Mendes... Gilmar Mendes, então, relator, ele levanta alguns pontos aqui, Thiago. O primeiro ponto que o ministro levantou no seu voto foi o seguinte, ó. Ele fala sobre a nobreza da proteção constitucional, né, que os autores da ação buscam, ou seja, que é a liberdade religiosa. Porém, ele diz que essa proteção ela não se revela compatível com esse tema frente a uma agenda política negacionista que se revela em toda dimensão contrária à fraternidade tão íncita ao exercício da religiosidade. O que esse homem quis dizer? Pois é, Jean. Eu vejo aqui com todas as vênias ao ministro Gilmar Mendes que
eu me canso de dizer que é o maior constitucionalista dentro do Supremo Tribunal, não do Brasil, mas no Supremo Tribunal Federal, ele é o maior constitucionalista dentre os 11, mas eu tenho que discordar porque ele está politizando o tema. Ministro Gilmar, nós estamos falando aqui de confronto e colisão de direitos fundamentais. E quando existe uma colisão de direitos fundamentais, nós precisamos ponderar e harmonizar os direitos fundamentais. Então, como que o senhor diz aqui que é incompatível? Não. O ministro, o Supremo, precisa, o julgador, compatibilizar. Nós temos o direito de ir e vir, nós temos o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade religiosa. O papel é exatamente o de compatibilizar, não é negacionismo. Negacionismo é dizer que não dá para compatibilizar. Afinal de contas, é razoabilidade e proporcionalidade, né? São os dois sistemas de controle. Mas vamos lá, qual foi o segundo ponto? Adiante. A gente vai entrar nisso aí, eu tenho certeza. Vamos adiante. Ele diz também que se reconhece a existência de uma dimensão interna, de um fórum internum, e de uma dimensão externa, de um fórum externo desse direito. O fórum internum consiste na liberdade espiritual íntima de formar a sua crença, a sua ideologia ou a sua consciência, enquanto o externo diz respeito mais propriamente à liberdade de confissão e à liberdade de culto. Andou bem o ministro nisso aí, né? Ele andou bem, mas veja, a conclusão dele que foi esquisita, né? Porque realmente tem muitas pessoas, muita gente boa, que confunde liberdade de crença com liberdade religiosa. Como se a liberdade de crença fosse uma dimensão da liberdade religiosa. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte, que a liberdade religiosa é liberdade de crença e blá blá blá. Não, liberdade de crença está antes da liberdade religiosa. A liberdade de crença precede a liberdade religiosa. Não existe liberdade religiosa sem liberdade de crença. A liberdade de crença é interna, Jean. E a liberdade religiosa ela é externa. A liberdade religiosa é a minha crença na prática, é a minha crença no mundo dos fatos. A liberdade religiosa é o fenômeno religioso. A liberdade de crença é o que eu acredito, é a minha fé, é interno. Até aí ele foi bem, mas depois as consequências do que ele mesmo disse que foram esquisitas. Continua aí, Jean. Ele vai dizendo então o seguinte, né? Que, concordando com a tese de que existe uma possibilidade de restrição relativa do direito à liberdade religiosa na sua dimensão externa, é digno de destaque que o Constituinte de 88, ao prescrever o direito de liberdade religiosa, estabeleceu uma inequívoca reserva de lei ao exercício dos cultos religiosos, e aí está uma confusão horrorosa do artigo 19, né? Nós temos duas confusões horrorosas. Ele começa falando bem da divisão liberdade de crença e religiosa, mas depois ele diz que a liberdade de crença é uma dimensão interna da religiosa. Não, ministro. O senhor sabe que não é. A liberdade de crença está antes da liberdade religiosa. Existe liberdade de crença sem liberdade religiosa. Exemplo, Paquistão. Paquistão não tem liberdade religiosa, mas tem liberdade de crença. Lá no Paquistão você pode ser cristão, mas se você começar a praticar proselitismo, vai dar problema. Então não tem liberdade religiosa. Esse é o primeiro fato. E o segundo, gente, artigo 5º, inciso 6º, diz o seguinte, são invioláveis a crença, o culto, vírgula, protegido na forma da lei, vírgula, suas liturgias. Ou seja, a Constituição está dizendo o seguinte, Jean, o culto é protegido na forma da lei. Qual é a reserva legal aqui? A reserva legal é a da proteção. A Constituição está dizendo o seguinte, olha, é inviolável o culto e as liturgias. E a lei vai regulamentar a proteção, não a restrição. Exato. E ele usou o argumento ao contrário. Né? Ele usou o argumento de que a reserva legal, porque a reserva legal é um instrumento de limitação dos direitos fundamentais, certo? Sim. Então a gente, inclusive, é um dos poucos mecanismos da Constituição brasileira de limitar os direitos. Nenhum direito é absoluto. Sim. Então, a reserva legal é isso.
Só que ele fez o contrário. Nesse caso, a reserva legal é para limitar o abuso contra a liberdade. Contra a liberdade de culto e as liturgias. E aqui ele colocou como se a reserva legal afastasse o sentido de compreender que o culto ele deveria acontecer de qualquer forma, né? Andou muito mal aí. Aí foi complicado. Ele continua dizendo também, ó, como já tive a oportunidade de esclarecer no âmbito doutrinário, né, tem muitos livros escritos, o ministro, a lei deve proteger os templos e não deve interferir nas liturgias, a não ser, aí entre aspas, né, a não ser que assim o imponha algum valor constitucional concorrente de maior peso na hipótese considerada. Esse é o argumento do ministro a respeito dessa maneira de limitar. Pois é interessante porque na obra Direito Constitucional do ministro Gilmar Mendes, ele diz que não existe hierarquia nos direitos fundamentais. Ele diz isso na obra Direito Constitucional. Ele fala que a única hierarquia possível seria a hierarquia da cláusula pétrea, daquelas normas que são cláusulas pétreas. Mas fora isso, não tem hierarquia. E aqui no decisório, ele foi o contrário do que ele mesmo disse. A famosa história, na prática a teoria é outra. Pois é, então não existe hierarquia. Se não existe hierarquia entre direitos fundamentais, o que faz? Se faz a técnica da ponderação. Mas aqui ele diz que tem hierarquia, então ficou confuso. Complicado. Continua, Jean. Vamos lá. Ele segue dizendo, ainda nos meses de março e abril de 2020, países como Austrália, Japão e Malásia foram os primeiros a impor proibições totais às atividades religiosas coletivas. Na Itália, o mais intenso lockdown decretado pelo governo nacional no primeiro semestre fez com que o Papa Francisco celebrasse as festividades da Páscoa em uma praça de São Pedro esvaziada. Conquanto seja bastante difícil mapear todas as imposições idealizadas pelos Estados nacionais, é possível afirmar que houve no segundo trimestre do ano passado um movimento mundial de restrições às liberdades de culto. Pois é, essa questão do Papa Francisco, nós precisamos lembrar de duas coisas. Primeiro, o Vaticano, para o Concerto das Nações, é um Estado nacional. Tá? E segundo, é um Estado nacional teocrático, onde a religião e a política se misturam, se amalgamam. Né? Bom, se isso acontece, ali também está o chefe da igreja. E o chefe da igreja fechou o culto. Eles têm a legitimidade de fazer. Exato, ele pode fazer isso. O Papa Francisco pode dizer, a celebração da Páscoa vai ser sem fiéis. E ele poderia fazer isso para o mundo inteiro, inclusive. Para o mundo inteiro. Toda igreja latina tem que fechar. Tem que fechar. Não só a latina, mas as 24 igrejas que compõem a Igreja Católica, ele poderia dizer fecha. Porque ele é o sumo pontífice. Agora, e também poderia dizer isso administrativamente lá no Vaticano, né? Porque lá no Vaticano ele é chefe da igreja e chefe de Estado ao mesmo tempo. Agora, o chefe de Estado em um Estado laico, que é o caso do Brasil, ou o judiciário fazer isso, ministro, aí é que está o problema. Exatamente. Bom, seguindo, gente. Uma ordem constitucional que tutela uma pluralidade de bens jurídicos não pode conviver com pretensões deduzidas cujo efeito prático de eventual acolhimento seja o de tornar absoluto certa situação jurídica, alegadamente apresentada como representativa de um direito fundamental. Olha, a decisão do ministro Cássio na DPF 701, ela não tornou a liberdade religiosa absoluta. Inclusive, a decisão do ministro Cássio está lotada de restrições. Normas de medidas de biossegurança, restrição de teto de operação em 25%, demonstrando que a liberdade religiosa, e não estou falando de liberdade de crença, estou falando de liberdade religiosa, que a liberdade religiosa não é absoluta, porque se fosse, não teria nenhuma restrição, nem medida de biossegurança e muito menos limitação em teto de operação, então, de ocupação. Então, o que aconteceu ali? Nós tivemos uma restrição porque houve ponderação, mas o núcleo essencial da liberdade religiosa não foi atingida. É isso aí. As medidas legislativas e administrativas
concernentes à promoção da saúde, também são propensas a colidir com outras posições jurídicas que refletem direitos fundamentais. E, em observância ao princípio da unidade da Constituição, devem ser objeto de ponderação, que é o que você já falou, com outros bens constitucionais. Também por isso, o controle judicial das restrições veiculadas por medidas de proteção à saúde devem observar parâmetros racionalmente sustentáveis próprios à representação argumentativa. Pois é interessante que em momento de voto ele vai tocar na ponderação. Sim. Porque não tem como você trabalhar com categorias, pressupostos a partir de direitos fundamentais, com categorias de direitos fundamentais, sem usar da proporcionalidade. Você precisa ter a proporcionalidade, ou seja, entender qual direito está em jogo e como eu posso ponderar ele e fazer a ponderação... E sempre de uma escala de menos gravosa para mais gravosa. É isso que eu ia dizer, né? Você tem que fazer uma ponderação sempre preservando o núcleo essencial das liberdades que estão em jogo, proibindo o excesso. É aquela coisa, o que eu tiro que não desconfigura? Que não desconfigura. Então o que eu vou tirando? Essa é a proibição do excesso. Eu vou tirando, mas chegou nesse ponto aqui, se eu tirar aqui agora eu desconfiguro o mínimo. E aí entra a proporcionalidade, porque a proporcionalidade vai dizer o seguinte, eu tenho que utilizar essa medida, ela é razoável, ela é adequada para alcançar o fim, ou seja, eu vou restringir aqui a liberdade religiosa em 50%, o teto de operação das igrejas. Essa medida, ela atinge o fim que é proteger a vida? Não, não atinge, vai ter muito contágio igual. Então a restrição tem que ser maior. Então eu vou restringir em 100%. Ela atinge o fim? Bom, ela atinge o fim de proteger a vida, mas ela acaba com a liberdade religiosa. Não, peraí, então vamos ponderar. Qual a ponderação? 20%. 20% diminui o contágio, evita o contágio? Olha, me parece que sim. Por que me parece? Bom, porque lá no ônibus, lá no direito ir e vir, eu estou usando esse tipo de ponderação. Então, se eu uso a ponderação, a proporcionalidade, a razoabilidade no direito de ir e vir, eu vou usar a mesma técnica aqui. E aqui me parece que o ministro foi mal, porque ele falou em ponderação, mas não ponderou. Por quê? Porque simplesmente eliminou a liberdade religiosa. Ou seja, gente, o que nós falamos lá mais antes aqui, né? Se não tem hierarquia de direito fundamental, se direito fundamental são todos hierarquicamente iguais, e eu não trato com essa proporcionalidade, eu na prática estou dizendo que tem hierarquia. Então, ou a pessoa enfrenta o argumento e diz, não, tem hierarquia e um bem jurídico é mais importante do que o outro, ou eu enfrento o argumento e diz, não, todos são iguais, mas eu vou fazer a ponderação. Nesse caso aqui, nós estamos vendo, é uma hierarquização por baixo dos panos. Não, e ainda alguém pode dizer o seguinte, não tem hierarquia porque sem vida não tem liberdade religiosa. Bom, sem vida não tem liberdade religiosa. Será? Muitas pessoas entendem que sem o exercício da sua fé é que elas não têm vida. Então veja, nós precisamos entender a ponderação dos direitos fundamentais colocando nessa equação a dignidade da pessoa humana. E muitas pessoas não possuem dignidade se tiver a liberdade religiosa extinta. Não é restringida, é simplesmente extinta. E outra coisa importante, Jean, para terminar, outra coisa muito, muito, muito importante. Lá no começo do voto, o ministro disse o seguinte, a liberdade de crença é uma dimensão da liberdade religiosa, a dimensão interna. Por que ele disse isso? Para poder dizer no fim, para concluir o seguinte, olha, não existe uma restrição total, porque a gente está permitindo a liberdade de crença. Sim. Não, mas a liberdade de crença não faz parte da liberdade religiosa, não integra a liberdade religiosa. Então você está, sim, aniquilando a liberdade religiosa, porque a liberdade de crença é outra coisa. Exatamente. E aí esse é o momento em que nós começamos a ver quando a tutela não é mais de uma liberdade, ou de seja pública ou coletiva, mas ela passa a ser um instrumento de dominação social. E aí nós vamos lembrar, inclusive, dos teóricos franceses lá na Revolução, que diziam, sabe o quê? Que o homem é obrigado a ser livre. Em uma total incoerência, né? Que ele era obrigado a ser livre. Por isso que o iluminismo deveria triunfar. Papo, inclusive, para um dos votos que nós vamos falar depois. Bom, o último destaque que é importante nesse voto aqui do ministro Gilmar Mendes,
e esse vídeo e o vídeo que nós vamos falar do ministro Nunes Marques são um pouco mais longos porque são os votos condutores, ele diz o seguinte, Thiago, é possível afirmar que há um razoável consenso na comunidade científica no sentido de que os riscos de contaminação decorrentes das atividades religiosas coletivas são superiores ao de outras atividades econômicas, mesmo aquelas realizadas em ambientes fechados. Essa noção geral sobre o elevado risco de contaminação das atividades religiosas coletivas presenciais foi complementado por um exame de fatos e prognose subjacente à edição do Decreto Estadual de São Paulo. Pois é, aqui é interessante Jogou na conta da ciência. Né? Jogou na conta da ciência. Aquela ciência que é importante, mas que também, volta e meia, muda de opinião. Todo mundo sabe, por exemplo, que o ovo era o vilão, depois o ovo se tornou o mocinho, e por aí ele vai mudando aí na dieta alimentar, agora né? O bacon, parece que o bacon agora... o torresmo, é o mocinho, enfim. Mas assim, a ciência é importante, eu acho que ela é um balizador muito importante nessa questão da pandemia, deve ser o balizador. Eu concordo, tem que ser o balizador. Só que é o seguinte, a igreja, o templo de qualquer culto, ele é um fator de contágio quando está com 100% do seu teto de operação, quando a igreja está lotada. Uma igreja lotada e um restaurante lotado, eu até concordo que a igreja lotada pode ter um vetor maior. Por quê? Porque tem mais pessoas e porque na igreja, em situações normais, as pessoas se abraçam, se beijam, existe essa fraternidade no templo. Agora, nós não estamos vivendo uma situação normal. Os templos de qualquer culto estão com restrições, as pessoas estão cultuando a Deus de máscara, as pessoas não estão se abraçando, apertando as mãos, já existem as restrições. E essas restrições tornam o ambiente da igreja, o ambiente do culto, tão equivalente, ou eu acho até que com um ambiente com menor contágio do que um ônibus. Por quê? Porque no templo você tem ali 25% de ocupação. Uma igreja com 1.000 pessoas vai ter 250 pessoas num templo enorme. Agora um ônibus que tem capacidade de 40 pessoas vai ter 20. Veja, 20 pessoas dentro de um ônibus, o potencial vetor de contágio, por óbvio, é muito maior do que 250 pessoas num templo de 1.000. Tá? Então, em situações normais, eu até concordo, e está aí a ciência para demonstrar isso, vai ter aglomeração. Mas não é isso que as igrejas estavam postulando nessa DPF 811. Elas estavam postulando o direito de cultuar a Deus com muitas restrições sem gerar aglomeração. Exatamente. Exatamente. Curta, compartilhe, comente, faça esse vídeo chegar lá no ministro Gilmar Mendes. É isso aí, gente. Então, fica aí o primeiro vídeo da série. Vamos falar sobre todos os votos. Afinal de contas, esse é um julgamento emblemático, é um julgamento paradigma de muitas outras discussões sobre liberdade religiosa que certamente virão. Fica conosco nessa série e até a próxima.